Shalom, meus preciosos companheiros de jornada, nas lides do reino, na perseverança dos santos, no posicionamento profético para a transformação de uma geração. E quando mencionei aqui profético, lembrei-me de lembrar a você e perguntar-lhe: você já colocou na sua agenda do próximo ano, dia 25 de abril, temos um encontro marcado em Brasília, 1 milhão de mulheres no espírito de Esther, dominadas pelo Espírito Santo, como vozes proféticas. Eu creio que vai haver uma mudança tremenda nesta nação. Em São Paulo, 25 de outubro, eu vou dizer que foi um ensaio. Agora, em Brasília, aqui onde temos os 3 assentos, poderes executivo, legislativo e judiciário, vai ser um momento muito importante de afetarmos os céus da nossa nação por uma intercessão profética coletiva. Há um poder tremendo na oração coletiva. Mas não só para as mulheres, os mardoqueus também, os homens também estão convocados. Amém? Muito bem, estamos estudando sobre economia e precisamos ver a economia do Brasil sarada por Yahvé Jireh, o dono da prata e do ouro. Pai querido, Tu és o dono da prata e do ouro, Tu és o Senhor da nossa vida. Seja exaltado, Yahvé, seja exaltado acima dos céus. Em toda a terra esplenda a Tua glória, que a Tua glória se manifeste em toda a terra, começando na nossa própria vida, que a Tua glória se manifeste na nossa nação. Nós nos abrimos à ação do Teu Espírito, a Tua palavra. Quando estamos aqui estudando sobre como conquistar a montanha de influência da economia, nós buscamos de Ti sabedoria, luz e entendimento, para que saibamos como nos posicionar e como não permitir que o demônio de Mamon tenha algum domínio sobre a nossa vida, mas que sejamos inteiramente libertos de todo espírito de ganância, de todo espírito de materialismo. Sejamos pessoas prósperas, sim, em Ti, e tenhamos um coração generoso, entendendo também que de Ti provém a nossa provisão. Daremos a Ti toda a glória em tudo, no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje começaremos falando sobre a economia sobrenatural de Deus. Economia sobrenatural de Deus. Deus dá capacidade de produzir riqueza e sucesso. É bíblico. Vamos ler o texto aí em Deuteronômio 8:18. Começamos então com a Escritura Sagrada. Antes te recordarás de Yahvé teu Deus, porque é Ele o que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje se constata claramente. Que bênção! Prevalece sobre todas, a economia sobrenatural de Deus prevalece sobre todas. Aleluia! Sobre todas as outras economias e sistemas. Traz paz e prosperidade, nos permite viver em paz e prosperidade verdadeiras, porque prosperidade não é o acúmulo de riquezas. A verdadeira prosperidade é você ter o que é necessário para suprir as suas necessidades, e ela envolve espírito, alma e corpo. Não adianta você ter um monte de dinheiro no banco e viver cheio de derrota, de falta de paz, de depressão, de doença. Isso não é prosperidade. O problema da igreja, qual é o problema da igreja? Falta de formação. Falta de formação. Não estamos formando administradores fiéis. Segundo, confiança negada. As verdadeiras riquezas não nos são confiadas. Terceiro, considerados insuficientes, somos vistos como incapazes de administrar os recursos do reino. Isso é um problema que vemos hoje na igreja. Disse que os filhos deste mundo são mais sábios do que os filhos da luz. Por quê? Porque sabem que temos um sistema superior.
mas abandonamos essa ordem superior. Que coisa! Como é que nós fechamos os olhos? A bênção que é nossa. Não podemos misturar sistemas. Não podemos aplicar o sistema deste mundo e esperar um resultado sobrenatural. Quando operamos com princípios mundanos, recebemos resultados mundanos. Quando operamos com princípios do reino, acessamos os recursos espirituais. Além da profecia, uma estratégia, ação estratégica. Isaías, no capítulo 60, nos versos 1 e 7. Ao longo dos anos, houve declarações proféticas extraídas de Isaías 60, 1 a 7, sobre transferência de riquezas e os camelos que vêm com reis montados neles, carregados com tesouros da terra. Embora isso seja verdade, a realidade é que as montanhas dos negócios, finanças, economia, não serão influenciados pela igreja se simplesmente profetizarmos, orarmos e nos sentarmos. Há algo estratégico que tem que ser feito. Uma nova geração de líderes do reino e santos deve ser levantada no mercado e no mundo econômico, que desenvolverá estrategicamente princípios divinos para influenciar e ocupar essa montanha. Imagina um ministro de economia cheio do Espírito Santo, né? Dependendo do Espírito, sendo iluminado para trazer um programa de desenvolvimento econômico da nação. Muito importante. Deuteronômio 28, 8, vamos ler: o Senhor, Yahvé, ordenará que a bênção esteja sobre ti nos teus celeiros e em tudo o que fizeres, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esta é uma promessa, queridos. Nós temos que crer nela. É hora de colocarmos a mão na massa. Porque, veja, eu tenho que pôr a mão. Ele promete prosperar tudo em que eu puser a mão. É ação. Se eu não puser a mão, não tenho que prosperar. O Senhor nos abençoará na terra para governarmos nesta montanha. E aqui entra o escudo da intercessão. Proteção essencial. À medida que os líderes ascendem e se tornam mais influentes nessas montanhas, eles precisam depender ainda mais das orações dos santos, que os apoiam para que não se desviem. Porque o inimigo sempre tenta nos desviar do caminho. Sem esse escudo de oração, eles são alvos fáceis, esperando para serem derrubados. Seja você um intercessor ou um líder, é crucial que você não apenas reconheça, mas também incorpore o poder da intercessão em todos os aspectos da vida nas 7 montanhas. É o mesmo princípio em cada uma das montanhas. Não temos como fugir. Chamado à ação. A montanha da economia aguarda aqueles que estão dispostos a operar com os princípios do reino de Deus. Não é tempo de passividade, mas de ação estratégica que é guiada pelo Espírito Santo. Para isso precisamos de preparação e equipamento. Precisamos de treinamento intencional, desenvolvimento de caráter e sabedoria sobrenatural para ocupar posições de influência. Vamos ler o que está embaixo? Como José, devemos estar preparados para o momento em que Deus nos chamar. Certo? A vitória é certa. Quando operamos nos princípios do reino, com integridade e dependência de Deus, a vitória sobre Mamon e os cananeus é garantida. O Senhor é nosso provedor e Ele nos capacitará para conquistar esta montanha. Que possamos ser a geração que se levanta com a mentalidade de José, operando nos princípios do reino para ver a economia das nações transformada pela glória de Deus. Deus não tem interesse em que o povo viva com fome, mas que a necessidade de todos seja suprida, que a economia realmente seja curada,
Mas para isso precisamos de líderes no topo da montanha, na montanha do governo, por exemplo, do Ministério da Economia, para que as decisões tomadas sejam sábias. O Senhor é o meu provedor, Yahvé Jireh. Ele é o nosso provedor. A montanha da economia do reino, descobrindo os princípios celestiais que transformam a economia terrena e liberam a prosperidade do reino de Deus. Uma jornada de transformação é o que vamos encarar agora. Primeiro, precisamos compreender, revelando a economia sobrenatural de Deus. Segundo, precisamos aplicar princípios divinos nos negócios. Terceiro, precisamos transformar a montanha da economia. E quarto, governar com sabedoria celestial. Então vamos olhar para esses 4 aspectos nessa nossa jornada: compreender, aplicar, transformar e governar. O papel da economia, da montanha econômica. Cada montanha da sociedade desempenha um papel crucial na formação da cultura. A montanha da economia afeta todas as pessoas da Terra, como já vimos, influenciando os governos, as famílias e os indivíduos. Não sobra ninguém. O plano de Deus é que esta montanha reflita como a sua economia celestial funciona. Um sistema de provisão abundante, generosidade e prosperidade compartilhada. É claro, tudo começa com o indivíduo, e nós aqui como intercessores, nós precisamos viver isto aqui. Eu louvo a Deus porque este é o meu 60º ano de ministério e eu cresci na minha infância e adolescência como uma órfã de pai. Minha mãe, viúva, costureira. Fomos ensinados ali, primeiro de não ter dívidas, de que você nunca gasta tudo que tem. Depois eu fui para um seminário onde tínhamos uma deã que era muito forte, nos ensinando sobre economia, de nunca comprar a crédito, não ter dívidas. Fui para o campo missionário, então são 60 anos de ministério, mas eu nunca tive uma dívida, nunca tive uma necessidade que não fosse suprida, nunca. Deus sempre proveu tudo. Pode ser que não tenha tanto dinheiro ou tanta coisa, porque não é isso. A provisão do que é necessário em cada fase da sua vida. Se, por exemplo, a coisa que você precisa hoje é uma bicicleta e você tem uma bicicleta, você é próspero. Se o que precisa você hoje é o dinheiro para pagar o ônibus, ok, você é próspero. Então, em cada fase, Deus dá o que é necessário, mas seguindo valores e princípios do reino. É muito importante isso, que nós, pessoalmente, tenhamos essa confiança de que Deus é o nosso provedor, de que nós vamos investir no reino. Amém? O desafio da igreja. Um dos maiores desafios que temos enfrentado como corpo de Cristo tem sido a ignorância, que prevalece sobre a economia do reino. Por isso, precisamos despertar para o entendimento de que existe um sistema celestial superior, desenhado por Deus para nos libertar das estruturas econômicas opressivas deste mundo. A estratégia da elite global. Existe um controle financeiro, dominação de todas as instituições financeiras mundiais. Há uma escravidão pela dívida, hipotecas, títulos e empréstimos que aprisionam os indivíduos. Manipulação política, financiamento de campanhas para controlar governos. Escravidão nacional, nações inteiras submetidas a sistemas opressivos. Esta é a estratégia da elite global, no mundo todo. Agora, qual é a boa notícia? É o acesso à economia sobrenatural. Temos um sistema celestial. Um sistema que não é deste mundo, que nos dá acesso irrestrito à economia sobrenatural de Deus. Esse sistema prevalece sobre todas as outras economias e nos permite viver em paz e em prosperidade verdadeiras.
Qual é o problema atual? Falta de conhecimento. Não sabemos como acessar a economia do reino. Segundo, um acesso que é limitado. Não acessamos na plenitude do potencial divino. E terceiro, a mentalidade errada, uma mentalidade de mendigo que nos escraviza. Essa situação rouba nosso destino, impede a concretização de nossa missão na terra. A sabedoria dos filhos da luz. Leiamos Lucas 16:8. Pois os filhos deste mundo, em sua geração, são o quê? Mais sábios do que os filhos da luz. Os filhos da luz versus filhos deste mundo, segundo o texto. Aqui está uma parábola que Jesus conta, a parábola do administrador desonesto. Mostra que ele sabia como manipular o sistema para obter lucro próprio no dia da adversidade. E o seu senhor o elogiou. A lição não é sobre desonestidade, mas sobre sabedoria estratégica e conhecimento profundo do sistema em que nós operamos. Como é que o sistema opera? O problema da igreja, não estamos formando administradores fiéis. Portanto, as verdadeiras riquezas não nos são confiadas. Somos considerados insuficientes para administrar os recursos do reino. Olhemos para José como nosso exemplo. Do poço ao palácio. Vendido como escravo, todos conhecem a história, não vamos detalhá-la. Ele é vendido pelos seus irmãos e levado ao Egito. Depois ele vai para uma prisão injusta, falsamente acusado, passou anos na prisão. Mas ele interpreta os sonhos do faraó, sua sabedoria chamou a atenção do faraó. Não foi só o fato dele interpretar o sonho. Ele interpreta o sonho e depois ele dá um conselho. Mostra a sabedoria que ele tem. Quando ele aconselha que o faraó coloque alguém sábio como um administrador para juntar todos os recursos durante os 7 anos de fartura para ter provisão depois. Então, quando o faraó vê a sabedoria dele na administração financeira, é economia, queridos, fome, prosperidade, economia. Então, ele se torna o quê? Governador do Egito. Olha aí, vai para o topo da montanha da economia. É isso que vai influenciar. Tornou-se o segundo homem mais poderoso do Egito. E vem as conquistas, controlou a economia da nação. Administrou os recursos do Egito em meio à fome, preservando tanto a nação do Egito como aquelas que vieram buscar dos recursos que foram acumulados pela sabedoria financeira de José. Ele abriu celeiros, proveu para as nações ao redor, salvando muitas vidas. Ele preservou a própria herança, os descendentes de Abraão, porque protegeu o povo de Deus e trouxe unidade entre os seus irmãos. A questão que permanece. Gênesis 45, 25 a 28, vamos ler todo o texto, mas vamos ler aqui. Subiram do Egito e chegaram à terra de Canaã. A Jacó, seu pai, lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Que posição, hein? Onde estão os Josés de nossos dias? Esta é a pergunta. Precisamos orar para que Deus levante Josés, administradores financeiros nas nossas nações, com a sabedoria do reino. Esta questão permanece diante de nós hoje. Onde estão os Josés de nossos dias que vão administrar, que comandarão a economia? Isso deve ser um esforço coletivo do corpo e não apenas individual. Temos necessidade da mentalidade de José. Desenvolvimento estratégico. Primeiro ponto aqui. É necessário um desenvolvimento estratégico da tecnologia e da mentalidade de José para treinar, equipar
e capacitar os santos com essa graça para lidar com essa montanha dos negócios, as finanças, a economia. Há uma ironia espiritual aqui, é que temos um sistema superior, de ordem celestial, que transcende o mundo. Mas a ironia é que abandonamos nossa herança. Buscamos operar com um sistema mundano. Não funciona. Quais são os resultados? Resultados naturais, sem benefício sobrenatural. Princípio fundamental. Leia, por favor. Não podemos aplicar o sistema deste mundo e esperar um resultado sobrenatural. Não podemos, querido. Profecias sobre transferência de riquezas. Hoje fala muito na transferência de riqueza e eu acho que vai até o extremo. Porque ao longo dos anos houve essas declarações proféticas baseadas em Isaías 60, mas fala-se dos camelos que vêm carregados, nós já vimos isso ali um pouco atrás e vamos ampliar um pouquinho mais. Só que a realidade que precisamos enfrentar, embora as profecias sejam verdadeiras, a realidade é que as montanhas dos negócios, das finanças e economia não serão influenciadas pela igreja. Se nós não fizermos nada a respeito, só profetizamos. Há uma necessidade de ação estratégica. Precisamos sair da zona de conforto. Precisamos entrar na arena da economia com sabedoria celestial. Desenvolvimento estratégico necessário. Primeiro, tecnologia. Desenvolver ferramentas e sistemas modernos. A mentalidade de José, cultivar sabedoria administrativa celestial. O treinamento, equipar os santos com graça e conhecimento. Capacitação, habilitar líderes para a montanha econômica. Então, nossa oração vai centrar muito nisso, em que Deus levante pessoas dentro da esfera da economia, com capacidade, com treinamento, com iniciativas, com criatividade, com técnica, mas, sobretudo, linkados ao trono de Deus, com a sabedoria do Espírito Santo. Uma nova geração de líderes. É tempo de levantar uma nova geração de líderes do reino, santos no mercado e no mundo econômico. Por isso é que eu advogo a necessidade de todos serem treinados para exercerem o seu ministério no lugar onde Deus os colocou, e neste caso aqui, economistas. Precisamos de economistas do reino, precisamos de administradores, de diretores de empresas, de CEOs, de empresas, enfim, todos aqueles que estão ligados ao enriquecimento da nação. Estes líderes desenvolverão estrategicamente princípios divinos, a honestidade, a generosidade, nada de corrupção, nada de desvio de recursos, para ocupar essa montanha da economia, trazendo transformação de dentro para fora. José é um modelo de liderança para nós hoje, porque da escravidão ele foi ao palácio, como vimos há pouco, na referência de Gênesis 42:6, que chegou ao ponto do controle econômico de uma nação. Administrou a economia do Egito em meio a uma fome que era devastadora. E tornou-se um provedor para as nações, porque abriu celeiros e alimentou a todos, e preservou a herança do Senhor, como vimos há pouco, protegendo o quê? O futuro do povo de Deus. Precisamos disso. E trouxe também a reconciliação familiar, muito importante. Agora, em meio aos desafios, porque veja, poço, prisão, escravidão, palácio. Que coisa, né? Como é que pode haver tudo isso? Em meio aos desafios, José passou pelo processo de desenvolvimento para tornar seu sonho realidade. Então, para chegar à realidade do sonho, ele teve que passar por esses 4 estágios. Ele foi traído, ele foi acusado injustamente, ele foi encarcerado, ele é vendido, mas ele se porta de uma forma correta. Onde ele chegou, foi reconhecido que Deus era com ele. Então, ele enfrentou o desafio, estava sendo treinado, claro.
porque ele estava dependendo de Deus, ele estava confiando em Deus, ele estava em comunhão com Deus. E aí ele foi sendo o quê? Desenvolvido. Por exemplo, quando ele estava como escravo, ali na casa de Potifar, ele foi treinado na administração, porque quando Potifar vê que Deus o abençoa em tudo quanto ele põe a mão, deixou tudo nas suas mãos. Ele chega lá na prisão, o carcereiro vê que tudo prospera, então deixou administrar. Então Deus usou toda a experiência de José para desenvolvê-lo como alguém que depois seria um comandante das finanças do Egito. Então, aqui, da sua posição mais humilde no poço e na prisão, ele ascendeu para ocupar um assento no palácio do rei em uma terra estrangeira. Ele conquistou o favor de Deus e das autoridades terrestres. É esse tipo de líder financeiro que nós precisamos gerar para a conquista desta montanha. O testemunho da família. Subiram do Egito, chegaram à terra de Canaã. Jacó, seu pai, disseram: José ainda vive e é o governador de toda a terra do Egito. O coração de Jacó desfaleceu de espanto, mas depois reviveu quando viu as provas da provisão de Deus através do seu filho. E a pergunta que permanece: onde estão os Josés dos nossos dias? Que vão administrar, que vão comandar a economia. E aqui vamos entrar na área de princípios estratégicos de oração para esta montanha dos negócios, para Deus levantar estes Josés na nossa economia. Pontos estratégicos de oração. Áreas-chave para intercessão eficaz no mundo dos negócios. O primeiro é por líderes. Por líderes. Então, vamos aqui entrar, estamos mostrando quais são as áreas, mas vamos já transformá-las em nossa oração. Oremos para que empresários, CEOs e funcionários cristãos alcancem posições de influência, ajam com sabedoria e sejam ousados em sua fé. A sabedoria e a inovação. Pedimos, ó Deus, inspiração divina, ideias criativas, invenções inteligentes para se destacarem e resolverem problemas no mercado, por relacionamentos e oportunidades favoráveis. Ó Pai, nós oramos por conexões divinas com mentores, parceiros e clientes e pela abertura de novas oportunidades ordenadas por Deus. Abundância de recursos. Declaramos abundância de recursos a serem consagrados para os propósitos do reino, pedindo por avanços financeiros e crescimento perpétuo, por impacto cultural. Oramos para que as empresas se preocupem com seus funcionários, seu impacto na sociedade, no meio ambiente, demonstrando estilos de vida e valores piedosos. Vamos orar por resiliência, oramos por força, por perseverança, para enfrentar desafios e contratempos, sem desistir ou ceder ao medo. Muito bem, estas são áreas de intercessão que deixamos aqui e clamamos. Eu ainda quero fazer uma oração com você. Pai querido, quando nós olhamos para José como referencial e vemos que no meio de tantos desafios e provas, ele nunca se afastou de ti e a tua bênção sempre repousou sobre ele. Nós queremos clamar agora, porque temos tantas pessoas em nossas igrejas com sonhos de crescimento, de prosperidade, de liderança, mas que tantas vezes ao longo do caminho, por falta de oportunidades de estudo, por falta de finanças, não sabem acessar os recursos do reino. Clamamos para que tu despertes em todas as nossas igrejas jovens, hoje, que possam buscar uma formação. Sabemos que não há transformações instantâneas, que a conquista de cada montanha leva tempo e às vezes até gerações, mas nós clamamos agora, nesta fase na qual vivemos com tantos problemas econômicos e com tantos servos teus em miséria, em pobreza, que tu venhas abrir o entendimento para que a igreja olhe para ti, os pregadores instruam os discípulos na economia do reino,
na dependência da tua provisão, porque temos a certeza de que, seguindo os teus princípios e os valores do teu reino, não haverá falta, não haverá necessidade, não haverá fome, não haverá miséria, pois Cristo Jesus tornou-se pobre para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Venha a prosperidade sobre nossa nação. Cura, meu Deus, a nossa economia. Levanta os Josés da nossa geração que possam ocupar postos-chave no governo, na economia, nas empresas e em todas as áreas de finanças, nos bancos, em corporações, mas que possamos ver um novo tempo de prosperidade e daremos a Ti toda a glória no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você já sonhou com uma experiência sobrenatural em um momento altamente profético? Então quero convidar-lhe para estar conosco em setembro de 2026, em mais um congresso profético em Israel. Deus colocou em meu coração que esta é a hora. Quantas orações! Olha, o relógio profético de Deus está em Israel e não existe hora mais propícia para darmos um mergulho no mover profético. E eu tenho a certeza que este congresso, em setembro do próximo ano, será imperdível, uma experiência singular. Corra, você não pode faltar a este congresso.